Antes de continuar nesse lugar, veja se ainda é Deus. Você não está confuso. E talvez esse incômodo que você sente não seja fraqueza espiritual. Muita gente acredita em Deus, fala de Jesus, pede direção ao Espírito Santo, mas vive com ansiedade, medo constante e uma sensação estranha de estar sobrecarregado por dentro. Você continua indo, continua ficando, continua tentando fazer dar certo, mas a paz não acompanha mais. O silêncio pesa, as decisões cansam, e nada parece errado o suficiente para sair, nem certo o suficiente para ficar. O que quase ninguém percebe é que, às vezes, esse vazio não é ataque, não é falta de fé e não é abandono. Às vezes, é um sinal silencioso de que algo mudou. E você ainda não percebeu o quê? Se você sente que está tentando manter algo que já não responde como antes, continue aqui. Porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga esse lugar, essa fase e até a sua relação com Deus. O momento em que você parou de perguntar a Deus e começou a administrar a situação. Existe um ponto muito específico na caminhada espiritual em que quase ninguém percebe que algo mudou, porque nada desmoronou de forma visível. Você ainda crê, ainda ora, ainda fala o nome de Deus com respeito, mas algo sutil aconteceu dentro de você. A pergunta deixou de ser: Deus, o que o Senhor quer de mim aqui? E passou a ser: Deus, me ajuda a aguentar mais um pouco. Isso parece pequeno, mas muda tudo. Porque quando a fé deixa de buscar direção e passa a pedir resistência, a relação começa a perder movimento. Você não deixou de acreditar, não se afastou da igreja, não abandonou princípios, apenas aprendeu a funcionar espiritualmente no automático. Aprendeu a administrar emoções, expectativas e frustrações, sem depender tanto de Deus como antes. A oração continua, mas agora ela serve mais para aliviar a ansiedade do que para alinhar o coração. Você não pergunta mais com abertura real, porque no fundo tem receio do que pode ouvir. Perguntar exige coragem, administrar exige apenas esforço. Nesse ponto, muitas pessoas confundem maturidade com adaptação. Acham que crescer espiritualmente é aprender a suportar ambientes que já não geram vida, apenas porque um dia fizeram sentido. Você começa a chamar de estabilidade aquilo que, na verdade, é estagnação. Começa a chamar de fidelidade aquilo que aos poucos virou medo de mudar. E o mais delicado é que nada parece errado o suficiente para justificar uma saída. Tudo está funcionando, mas nada está vivo. Quando você passa a administrar o lugar onde está, você assume um papel que nunca foi seu. Deus não chamou ninguém para ser gerente da própria estagnação. Ele chama para depender, para ouvir, para ajustar rota quando necessário. Mas a dependência dá lugar ao controle quando a dor de mudar parece maior do que o desconforto de ficar. Então você se adapta, diminui expectativas, silencia perguntas, reduz sonhos e chama isso de paz quando na verdade é apenas ausência de conflito. Existe uma diferença profunda entre perseverar porque Deus pediu e permanecer porque você não quer enfrentar o próximo passo. Perseverança gera crescimento mesmo quando dói. Permanecer por medo gera cansaço, mesmo quando tudo parece calmo. Quando Deus está conduzindo, há desgaste, mas também há vida. Quando você está apenas administrando a rotina, mas não há expansão. Talvez você não esteja em pecado, talvez não esteja errando em termos visíveis, talvez só esteja cansado de perguntar, porque no fundo já sabe que a resposta pode exigir movimento. E enquanto você administra, Deus não briga, não força, não expõe. Ele espera.
Espera o dia em que você vai perceber que fé não é aprender a se virar sozinho com versículos, mas voltar a perguntar com sinceridade, mesmo sem garantia de conforto. Porque quando você para de perguntar, não é Deus que se afasta. É você que começa a caminhar sozinho, tentando manter algo que só fazia sentido quando ele estava no centro da decisão. E nenhum lugar continua sendo de Deus quando ele já não é mais consultado. Quando o conforto começa a tomar o lugar do chamado, existe um momento perigoso na vida espiritual em que o desconforto deixa de ser o critério e o conforto assume o controle. Não é um conforto exagerado, evidente, luxuoso, é algo mais sutil. É o conforto de saber o que esperar, de conhecer o ambiente, de não precisar se expor de novo, de não correr o risco de errar. Aos poucos, o coração começa a escolher o que é previsível em vez do que é dirigido por Deus. O chamado de Deus quase nunca começa confortável. Ele começa com deslocamento interno, com perguntas sem resposta imediata, com a sensação de estar pisando em algo que ainda não está totalmente firme. Já o conforto espiritual não exige fé. Ele exige apenas adaptação. Você aprende como funcionar ali, como não se frustrar tanto, como não esperar demais. Aprende até a explicar para si mesmo por que aquilo ainda faz sentido, mesmo quando a chama já não existe. Quando o conforto substitui o chamado, a obediência se torna seletiva. Você continua obedecendo no que não te custa muito, continua servindo, continua presente, continua dizendo sim, mas apenas dentro dos limites do que não ameaça sua segurança emocional. O coração já não se move pela voz de Deus, mas pelo alívio de não precisar recomeçar. E isso é extremamente humano. O problema é que Deus nunca prometeu segurança antes da obediência. Ele prometeu presença durante ela. Nesse ponto, muitas pessoas confundem paz com ausência de confronto. Acham que, se não há conflito interno intenso, então Deus está aprovando. Mas o conforto também pode silenciar perguntas importantes. Ele pode anestesiar a sensibilidade espiritual. Pode fazer você se acomodar em um lugar que já não exige crescimento, apenas repetição. E repetição sem propósito não é fidelidade, é estagnação disfarçada. O chamado sempre puxa você para fora de si. O conforto sempre puxa você para dentro. Um expande, o outro protege. E quando a proteção vira prioridade, o crescimento começa a ser visto como ameaça. Você passa a evitar tudo que pode bagunçar o equilíbrio que construiu. Até mesmo Deus, quando ele começa a incomodar demais. Talvez você esteja onde está não porque Deus ainda chama, mas porque ali você já sabe como sobreviver. Já sabe o que esperar das pessoas. Já sabe como não se frustrar tanto, já sabe como controlar as emoções. Mas Deus não chama pessoas para sobreviver espiritualmente. Ele chama para viver, para avançar, para amadurecer, para confiar novamente, mesmo depois de ter se decepcionado. O conforto nunca exige fé, o chamado sempre exige. E quando você percebe que suas decisões estão sendo guiadas mais pelo medo de perder estabilidade do que pelo desejo de obedecer, algo precisa ser revisto com honestidade. Porque o conforto pode até parecer um sinal de maturidade, mas quando ele ocupa o lugar do chamado, ele se transforma em um limite invisível que impede você de se mover para onde Deus ainda quer te levar. O custo invisível de permanecer tempo demais. Existe um preço que não aparece de imediato quando você permanece em um lugar além do tempo certo. Não é um custo financeiro, nem algo que as pessoas ao redor percebem. É um desgaste interno, silencioso, que vai acontecendo aos poucos. Você continua presente, continua funcional, continua entregando o que esperam de você, mas por dentro algo começa a se esvaziar. Não de uma vez, em pequenas partes. O primeiro custo quase sempre é a sensibilidade espiritual.
Coisas que antes incomodavam deixam de incomodar. Alertas internos vão sendo ignorados. Você percebe sinais, mas aprende a conviver com eles. Aprende a explicar, a justificar, a normalizar. E quando a sensibilidade diminui, a fé começa a perder profundidade. Não porque você deixou de acreditar, mas porque deixou de reagir. Depois vem o custo emocional. Você começa a se sentir cansado, sem saber exatamente do que. Não é excesso de trabalho, nem falta de descanso. É a sensação de estar sempre se segurando. Segurando palavras, sentimentos, expectativas, segurando sonhos que já não encontram espaço para crescer. Isso gera um cansaço que o sono não resolve, porque não é físico. É o cansaço de permanecer onde o coração já não se expande. Com o tempo, o custo atinge a identidade. Você começa a se ver mais como alguém que aguenta do que como alguém que vive. Sua linguagem muda, seus pensamentos mudam. Você passa a se definir pelo que suporta, não pelo que sonha. E isso é perigoso, porque Deus nunca constrói identidade em cima de sobrevivência. Ele constrói identidade em cima de propósito. O mais delicado é que esse custo não gera crise imediata. Ele não provoca rompimentos visíveis. Pelo contrário, ele cria estabilidade. Tudo parece sob controle, mas é uma estabilidade sem alegria profunda, sem expectativa real, sem aquele senso interno de estar exatamente onde deveria estar. Você funciona, mas não floresce. E funcionar não é o mesmo que viver. Quando você permanece tempo demais, começa a investir energia apenas para manter o lugar de pé, não para crescer dentro dele. Toda sua força vai para evitar conflitos, evitar mudanças, evitar decisões difíceis, e pouco sobra para ouvir Deus com clareza. A voz dele não some, mas fica abafada pelo barulho da rotina que você criou para se manter ali. Talvez ninguém ao seu redor perceba o custo que você está pagando. Talvez até te elogiem pela constância, pela fidelidade, pela resistência. Mas só você sabe o quanto teve que diminuir de si para continuar. Só você sabe quantas partes de você foram ficando para trás para que a permanência fosse possível. Deus nunca pede que alguém se perca para permanecer. Quando a permanência exige que você se apague aos poucos, algo está fora de alinhamento. E ignorar esse custo invisível pode fazer você acordar um dia muito distante de quem foi chamado para ser. Não por rebeldia, mas por permanência prolongada. Quando Deus para de corrigir e você para de crescer, existe um tipo de silêncio de Deus que quase ninguém entende. Não é o silêncio de quem se afastou, nem o silêncio de quem está testando sua fé. É o silêncio de quem já ensinou tudo o que precisava naquele lugar. No começo, Deus corrige, ajusta, confronta, incomoda. Ele aponta excessos, revela intenções, mostra caminhos melhores. A correção é um sinal claro de investimento. Onde Deus corrige, Ele ainda está formando. Mas chega um momento em que a correção diminui. Não porque você acertou tudo, mas porque você parou de responder. Deus não insiste indefinidamente em ambientes onde a transformação não acontece mais. Ele respeita o ritmo, respeita as escolhas, e quando percebe que a permanência virou resistência, ele silencia. Não como punição, mas como limite. Quando Deus para de corrigir, muitas pessoas confundem isso com paz. Acham que finalmente chegaram a um nível espiritual mais elevado, onde já não precisam ser confrontadas. Mas o que parece maturidade pode ser apenas acomodação. Crescimento sempre envolve desconforto, sempre envolve ajustes internos. Quando nada mais incomoda, quando nada mais confronta, algo deixou de se mover. Nesse ponto, você começa a repetir padrões, as mesmas decisões, as mesmas reações, as mesmas conversas internas. Não há avanço real, apenas manutenção. Você não piora,
mas também não evolui. E isso cria uma sensação estranha de estagnação limpa. Tudo parece organizado, mas sem vida nova. Sem desafios que expandam, sem perguntas que provoquem. Deus corrige porque quer levar você além. Quando Ele para de corrigir, muitas vezes é porque o lugar já entregou tudo o que podia oferecer. A correção cessa quando o ciclo se fecha. E insistir em permanecer depois disso não gera mais crescimento, apenas desgaste. Você começa a viver de lembranças do que aprendeu ali, não do que ainda está aprendendo. O mais perigoso é que esse estágio não gera dor imediata. Ele gera conforto emocional. Você já sabe como lidar com tudo, já sabe como se comportar, já sabe o que esperar. Mas saber demais pode ser um sinal de que não há mais espaço para surpresa, nem para a dependência real de Deus. A fé deixa de ser um relacionamento vivo e se transforma em um repertório. Quando Deus corrige, Ele está presente. Quando Ele silencia, pode estar sinalizando que o processo terminou. Não porque você falhou, mas porque cumpriu o que precisava cumprir ali. Crescer exige reconhecer quando o aprendizado acabou e a obediência agora pede movimento, não permanência. Se você percebe que já não é confrontado, já não é esticado, já não é provocado espiritualmente, talvez não seja sinal de estabilidade, mas de conclusão. E toda conclusão exige uma decisão. Ficar onde Deus já concluiu não impede você de funcionar, mas impede você de continuar crescendo. A diferença entre resistir e perseverar. Existe uma linha muito fina entre perseverança e resistência. E muita gente cruza essa linha sem perceber. Perseverar é continuar porque Deus pediu. Resistir é continuar porque você não quer mudar. Por fora, as duas atitudes parecem iguais. Em ambas, você permanece, suporta, insiste. Mas por dentro, elas produzem efeitos completamente diferentes. Perseverança gera crescimento, mesmo quando dói. Resistência gera endurecimento, mesmo quando tudo parece calmo. Quando você persevera, existe dor, mas também existe sentido. Existe cansaço, mas existe propósito. Mesmo nos dias difíceis, algo dentro de você se move, aprende, amadurece. Você não sai ileso, mas sai transformado. Já quando você resiste, a dor não ensina, apenas se repete. O tempo passa e você percebe que continua lidando com os mesmos conflitos internos, as mesmas frustrações, as mesmas perguntas sem resposta. Nada se aprofunda, nada se resolve, apenas se prolonga. A resistência costuma se disfarçar de fidelidade. Você diz para si mesmo que está sendo forte, que está honrando compromissos, que está sendo paciente. E tudo isso pode até ser verdade em parte. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: Deus ainda está pedindo essa permanência? Ou você está apenas tentando provar algo para si mesmo, para os outros ou até para Deus? Perseverança nasce da escuta. Resistência nasce do medo. Quando Deus pede perseverança, Ele sustenta emocionalmente. Há lágrimas, mas também há renovação. Há desgaste, mas também há direção. Já na resistência, você sente que precisa se segurar sozinho, precisa se convencer todos os dias, precisa criar argumentos internos para continuar. A fé vira esforço, a oração vira desabafo. E o coração vai ficando pesado, não porque o processo é difícil, mas porque ele já não faz sentido. Um dos sinais mais claros de resistência é a rigidez. Você se torna menos flexível, menos aberto, menos disposto a ouvir algo diferente. Qualquer ideia de mudança gera ansiedade imediata. Qualquer possibilidade de sair parece ameaça. Já a perseverança, mesmo quando dói, mantém o coração maleável. Há medo, mas há abertura. Há insegurança, mas há confiança de que Deus está conduzindo. Resistir também faz você espiritualizar o imobilismo.
Você começa a usar frases bonitas para justificar a permanência, mesmo quando não há mais crescimento. Usa experiências passadas como argumento, usa o tempo investido como desculpa, usa a opinião dos outros como confirmação. Mas perseverança nunca precisa de tantas justificativas. Quando é Deus quem pede, a convicção fala mais alto que as explicações. Talvez você esteja cansado, não porque o caminho é longo, mas porque está caminhando em uma direção que já não é guiada. Talvez o peso que você sente não seja da cruz, mas da resistência. A cruz gera redenção. A resistência gera desgaste, e Deus nunca pediu que alguém carregasse o peso de ficar onde ele já não sustenta. Discernir entre resistir e perseverar exige honestidade profunda. Exige perguntar não quanto você aguenta, mas o que esse lugar ainda está produzindo em você. Porque Deus não mede fidelidade pelo tempo que você fica, mas pela disposição de obedecer quando Ele decide mudar a rota. Como a identidade fica presa em lugares que Deus já superou. Existe um momento delicado em que o lugar onde você está deixa de ser apenas um ambiente e passa a definir quem você é. Seu papel, sua utilidade, sua função espiritual, tudo começa a se confundir com a sua identidade. Você já não sabe mais se permanece porque Deus pediu ou porque sair exigiria redefinir quem você se tornou ali. E redefinir identidade assusta mais do que permanecer desconfortável. Quando a identidade fica presa, a ideia de mudança soa como perda. Você não pensa apenas no que vai deixar para trás, mas em quem você deixaria de ser. O medo não é sair do lugar, é sair da versão de si mesmo que foi construída ali. Isso cria um vínculo invisível, profundo, difícil de romper, porque mexe com pertencimento, reconhecimento e valor pessoal. Com o tempo, você começa a proteger o lugar, porque ele protege a imagem que você tem de si. Ali você é conhecido, validado, reconhecido. Mesmo que não haja mais crescimento, ainda há familiaridade, e a familiaridade conforta. Ela diz quem você é, onde você se encaixa, o que esperam de você. Fora dali, tudo é incerto. Fora dali, você teria que ouvir Deus novamente, sem a garantia de que será visto da mesma forma. Deus, porém, nunca constrói identidade para ser fixa em um cenário. Ele constrói identidade para ser móvel, madura, adaptável à medida que a vocação avança. Quando você percebe que precisa diminuir quem é para caber onde está, isso não é humildade. É sinal de que o lugar parou de acompanhar quem você está se tornando. E lugares que não crescem com você começam a te prender pelo medo de perder relevância. O problema não é ter história naquele lugar. História é honra. O problema é viver apenas da história e não do propósito atual. Quando a identidade fica presa, você passa a confundir legado com permanência. Acha que sair apaga tudo o que foi construído. Mas o que Deus construiu em você não depende de um endereço espiritual para continuar existindo. Identidade presa também gera comparação constante. Você começa a medir sua importância pelo espaço que ocupa ali. Começa a temer ser substituído. Começa a competir silenciosamente com mudanças que ameaçam o lugar que você construiu. Isso gera ansiedade, controle e uma necessidade crescente de se manter indispensável. Mas Deus nunca pediu que você fosse indispensável. Ele pediu que fosse obediente. Quando Deus já superou um lugar, Ele continua levando as pessoas adiante. Quem fica por identidade começa a se sentir deslocado, mesmo estando presente. Começa a perceber que já não participa com a mesma leveza, com a mesma liberdade, com a mesma alegria. Tudo exige esforço, tudo exige manutenção. E manter identidade presa custa caro emocionalmente. Sair não apaga quem você foi. Pelo contrário, honra quem você se tornou. Deus não leva você para frente para te esvaziar, mas para expandir. E se a sua identidade só faz sentido em um único lugar,
Talvez ela tenha sido construída em cima do ambiente e não em cima da voz que te chamou. Reconhecer que a identidade ficou presa não é fracasso espiritual, é maturidade. É perceber que Deus não quer que você viva repetindo uma versão antiga de si mesmo quando Ele já está chamando você para algo mais amplo, mais livre e mais alinhado com quem você está se tornando agora. Quando permanecer vira uma forma de evitar quem você está se tornando, existe um tipo de permanência que não nasce da obediência, mas do adiamento. Você fica não porque Deus pediu, mas porque sair exigiria encarar uma versão de si mesmo que ainda assusta. Permanecer se torna uma forma silenciosa de evitar crescimento. Porque crescer cobra decisões, cobra responsabilidade, cobra exposição. E isso gera medo. Quando Deus começa a expandir você por dentro, o lugar onde você está pode começar a parecer pequeno. Não porque o lugar é ruim, mas porque você mudou. Seus pensamentos amadureceram. Suas perguntas ficaram mais profundas. Sua percepção espiritual se ampliou. E ainda assim você permanece. Não por convicção, mas porque avançar exigiria assumir quem você está se tornando, sem garantias, sem aplausos, sem controle. Ficar, nesse caso, é confortável porque protege você do risco de errar em algo novo. Ali você já sabe como agir, já conhece os limites, já entende o jogo emocional, já sabe onde pode ir sem se machucar tanto. Sair exigiria vulnerabilidade novamente, exigiria aprender de novo, exigiria depender de Deus em um nível mais profundo. E depender de verdade sempre expõe nossas inseguranças. Muitas pessoas confundem essa resistência com prudência. Dizem que estão esperando o tempo certo, mas, no fundo, estão evitando o confronto com a própria expansão. Porque crescer não é apenas ganhar mais, é perder versões antigas de si mesmo. É deixar para trás identidades que já cumpriram seu papel. É aceitar que nem todo mundo vai entender quem você está se tornando. Quando você permanece para evitar quem está se tornando, o desconforto interno aumenta. Você começa a sentir que está se traindo aos poucos. Não em grandes decisões, mas em pequenos silêncios. Em oportunidades que você não abraça. Em convites que você recusa. Em ideias que você reprime. Tudo para não sair do lugar que ainda parece seguro. Deus não chama pessoas para permanecerem pequenas, para se sentirem protegidas. Ele chama para crescer, mesmo com medo, e o crescimento sempre provoca deslocamento. Ele exige que você confie mais na voz de Deus do que na estrutura que te sustentou até aqui. Permanecer nesse contexto não é fidelidade, é adiamento da obediência. Você começa a perceber esse conflito quando o coração se inquieta, mas a mente cria justificativas. Quando algo dentro de você pede movimento, mas o medo pede estabilidade. Quando a fé quer avançar, mas a razão quer manter tudo sob controle. Esse conflito não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está crescendo por dentro, enquanto tenta ficar parado por fora. Evitar quem você está se tornando tem um custo alto. Você começa a viver uma vida abaixo do potencial que Deus está formando. Não porque Ele não abriu portas, mas porque você escolheu permanecer em uma versão conhecida de si mesmo. E isso gera frustração silenciosa, sensação de atraso e uma inquietação que não passa com descanso. Deus nunca empurra alguém para frente sem antes trabalhar o interior. Se você sente que algo dentro de você está maior do que o lugar onde está, isso não é arrogância, é sinal de crescimento. E crescimento exige coragem para deixar de ser quem você foi, para obedecer quem Deus está chamando você a ser agora. O cansaço espiritual que não é burnout. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso, férias ou pausa. Não é exaustão física nem sobrecarga de tarefas. É um cansaço mais profundo, difícil de explicar, que permanece mesmo quando tudo parece sob controle.
Você dorme, se organiza, tenta se cuidar, mas continua se sentindo esgotado por dentro. Esse tipo de cansaço não é burnout, é desalinhamento. Quando você está onde Deus ainda conduz, o esforço pode ser grande, mas ele não rouba sua vida interior. Há desgaste, mas também há renovação. Já quando você permanece onde Deus já concluiu, até o que antes era leve se torna pesado. O serviço cansa mais, as pessoas drenam mais, as decisões parecem mais difíceis. Não porque tudo piorou, mas porque a fonte mudou. Esse cansaço surge quando você precisa se forçar espiritualmente para continuar. Quando a fé vira obrigação. Quando a oração vira recurso de sobrevivência emocional, não mais espaço de encontro. Você continua fazendo o que sempre fez, mas sem alegria, sem expectativa, sem aquele senso interno de que Deus está respirando vida naquilo. Tudo vira tarefa, tudo vira peso. Muitas pessoas tentam resolver esse cansaço com ajustes externos. Mais disciplina, mais organização, mais esforço, mais autocontrole. Mas o problema não está na quantidade de energia que você gasta. Está no lugar onde você está gastando. Quando o coração não está alinhado com a direção de Deus, qualquer esforço se torna drenante. Não importa o quanto você se organize, esse tipo de cansaço também gera irritação silenciosa. Pequenas coisas incomodam demais. Situações simples parecem insuportáveis. Você começa a se fechar emocionalmente para não se esgotar ainda mais. Começa a colocar barreiras internas. E isso afeta relações, decisões e até a forma como você se enxerga. Você se sente menos paciente, menos disponível, menos sensível. O mais perigoso é que esse cansaço não parece espiritual à primeira vista. Ele se disfarça de maturidade, de rotina, de fase difícil. Você diz para si mesmo que é só uma estação pesada, que logo passa. Mas o tempo passa e a sensação continua, porque não é uma estação. É um lugar que já não alimenta quem você se tornou. Deus nunca chamou ninguém para viver esgotado espiritualmente. Ele chama para carregar responsabilidades, sim, mas nunca para viver drenado de forma constante. Quando o cansaço vira estado permanente, algo precisa ser revisto com honestidade. Não para acusar, para alinhar. Se você sente que precisa se convencer todos os dias para continuar, que precisa buscar forças apenas para se manter, talvez o problema não seja excesso de trabalho, mas permanência além do tempo certo. E ignorar esse cansaço pode fazer você confundir fidelidade com desgaste. O descanso verdadeiro não vem apenas de parar. Ele vem de estar no lugar certo. Quando você se alinha novamente com a direção de Deus, o peso não desaparece por completo, mas a vida volta a circular. E quando a vida volta a circular, o cansaço deixa de ser opressivo e passa a ser apenas parte do caminho. Não o sinal de que algo está errado. Porque Deus não discute com quem Ele está liberando. Existe um padrão silencioso na forma como Deus age que poucas pessoas percebem. Quando Ele está formando alguém, Ele corrige, confronta, chama de volta, insiste. Mas quando Ele está liberando, Ele não discute. Ele não entra em debates internos longos. Ele não tenta convencer pela força, ele simplesmente para de disputar espaço com a sua vontade. E isso não é rejeição, é respeito. Muita gente acha que, se Deus quisesse que saísse, ele faria algo mais claro, mais forte, mais evidente. Espera um sinal inquestionável, uma ruptura externa, um conflito grande o suficiente para justificar a decisão. Mas Deus não age assim quando o tempo já foi cumprido. Ele não cria caos para empurrar alguém. Ele cria silêncio para revelar maturidade. Porque quem amadureceu não precisa ser arrastado, precisa apenas discernir. Quando Deus está liberando, a insistência desaparece.
Aquele incômodo que antes vinha como correção direta, agora vem como ausência de impulso. Você não sente mais direção clara para permanecer, mas também não sente resistência explícita para sair. E isso confunde, porque estamos acostumados a pensar que Deus só fala quando grita, mas muitas vezes Ele fala quando para de falar do mesmo assunto. Nesse estágio, Deus não argumenta com seus medos, nem tenta provar nada. Ele observa se você ainda confia o suficiente para obedecer sem garantias. A liberação não vem com aplausos, nem com validação externa. Ela vem com responsabilidade. Porque sair quando Deus libera exige mais maturidade do que ficar quando Ele insiste. Quando Deus não discute, Ele está dizendo que já confia naquilo que construiu em você. Confia na sua sensibilidade, na sua percepção, na sua capacidade de ouvir o que não é dito. Mas muitas pessoas interpretam esse silêncio como abandono e acabam permanecendo apenas para não errar. Permanecem porque não houve uma proibição explícita. Permanecem porque ninguém disse claramente que era hora de ir. E assim transformam a liberdade em prisão. Deus não impede você de ficar quando já liberou. Ele permite. Permite porque respeita escolhas. Mas permitir não é o mesmo que sustentar. E é aí que o peso começa a aparecer. Não como castigo, mas como consequência de permanecer onde Ele já não está conduzindo ativamente. Você consegue continuar, mas sente que algo não flui. Nada trava completamente, mas nada avança com leveza. A liberação de Deus quase sempre vem acompanhada de responsabilidade interior. Ele não tira você do lugar, Ele tira o lugar de dentro de você. Aquela convicção que antes segurava, agora solta. Aquele senso de obrigação espiritual desaparece e você percebe que está ali porque escolheu ficar, não porque foi enviado para permanecer. Deus não discute com quem Ele está liberando porque a decisão já não precisa ser negociada. Ela precisa ser assumida. E assumir dói, porque não dá para colocar a culpa em ninguém, não dá para dizer que foi empurrado, não dá para dizer que foi forçado. Você sai porque ouviu, entendeu e decidiu obedecer. Se você sente que Deus não está mais insistindo, talvez Ele não esteja distante. Talvez Ele esteja confiando que você já cresceu o suficiente para não precisar ser segurado. E isso muda tudo. Porque a maturidade espiritual não é saber quando ficar. É saber reconhecer quando Deus já liberou, mesmo sem fazer barulho. O medo do vazio, que vem depois da obediência. Existe um medo que quase ninguém confessa, mas que paralisa muita gente. Não é o medo de errar. Não é o medo de perder pessoas. É o medo do vazio que pode surgir depois de obedecer. Porque sair, mudar ou soltar algo que fez parte da sua vida por tanto tempo cria um espaço que ainda não foi preenchido. E esse espaço assusta mais do que o desconforto conhecido. Quando você permanece mesmo cansado, há previsibilidade. Você sabe como serão os dias, sabe o que esperar das pessoas, sabe onde se apoiar emocionalmente. Quando você obedece e solta, essa estrutura desaparece. E antes que algo novo se estabeleça, existe um intervalo, um silêncio, um terreno aberto. É nesse intervalo que muitos desistem de obedecer, porque confundem vazio com erro. O vazio não significa que Deus se ausentou, significa que Ele está criando espaço. Deus não constrói o novo em cima de estruturas antigas. Ele remove, limpa, desapega, para depois edificar. Mas nós temos dificuldade de confiar nesse processo porque fomos ensinados a associar a presença de Deus com movimento constante. Quando o movimento para, achamos que algo deu errado. Esse medo do vazio faz você querer levar coisas antigas para o próximo lugar. Hábitos, relações, identidades, expectativas. Tudo para não se sentir exposto demais. Mas carregar o que Deus pediu para soltar transforma o novo em uma continuação disfarçada do velho. E isso rouba o propósito do recomeço.
Deus não cria vazios para punir. Ele cria vazios para preparar. O vazio revela muito sobre onde estava a sua segurança. Se o silêncio incomoda demais, talvez você estivesse se sustentando mais no ambiente do que em Deus. E isso não é condenação, é diagnóstico. O vazio confronta dependências ocultas. Ele tira os apoios que não eram Deus, para que você descubra se ainda sabe confiar sem muletas espirituais. Muitas pessoas voltam atrás não porque ouviram errado, mas porque não suportaram o intervalo. Elas dizem que sentiram paz ao sair, mas depois vieram a ansiedade, a dúvida, a solidão. E interpretam isso como sinal de que erraram. Mas o vazio não é a ausência de Deus, é transição. É o espaço entre o fim de um ciclo e o início de outro. E todo ciclo saudável passa por isso. Deus trabalha muito no vazio. É ali que ele realinha intenções, cura dependências, ajusta expectativas. É ali que ele ensina você a não se definir por função, por lugar ou por reconhecimento. É ali que a fé amadurece, porque agora não há mais apoio externo, apenas confiança. Permanecer no vazio exige mais fé do que permanecer no conhecido. O medo do vazio faz você querer preencher rápido demais. Aceitar qualquer coisa só para não ficar sem nada. Mas Deus não tem pressa quando está formando algo sólido. Ele prefere que você atravesse o vazio com consciência do que pule para algo novo por desespero. O vazio é desconfortável, mas é honesto. Ele revela quem você é quando não há aplausos, nem direção clara, nem estrutura pronta. Se você sente medo do que vem depois da obediência, isso não significa que você não confia em Deus. Significa que você é humano. A diferença está em não deixar que esse medo te faça voltar para um lugar que Deus já encerrou. O vazio passa, ele sempre passa, mas o aprendizado que nasce nele permanece. Obedecer não garante respostas imediatas, garante alinhamento. E o alinhamento, mesmo quando atravessa o vazio, sempre conduz para um lugar onde a vida volta a circular com sentido. O vazio não é o fim. É o espaço onde Deus prepara você para o que ainda não pode ser sustentado do jeito que você está agora. Agis, quando a paz exige movimento, não paciência. Existe um ensinamento muito repetido que, embora verdadeiro em muitos contextos, se torna perigoso quando aplicado de forma absoluta. A ideia de que toda paz vem da espera, de que, se você não sente paz, é porque ainda precisa ser mais paciente. Em muitos momentos isso é real, mas há situações em que a ausência de paz não é um convite para esperar mais, é um chamado para se mover. Quando Deus pede paciência, a paz acompanha a espera. Mesmo com dúvidas, mesmo com incertezas, há um descanso interno que sustenta. A ansiedade não domina, o coração não se fecha. Você consegue respirar, mesmo sem respostas. Já quando a paz desaparece de forma persistente, quando a inquietação cresce apesar das tentativas de se acalmar, isso não é sinal de imaturidade espiritual. Pode ser sinal de desalinhamento. Há pessoas que esperam onde Deus pediu movimento, e enquanto esperam, a paz não vem. Elas oram mais, se esforçam mais, se cobram mais, achando que o problema é falta de fé. Mas não é. O problema é que estão tentando encontrar descanso em um lugar que já não corresponde à direção de Deus. E paz não nasce da estagnação quando Deus já falou internamente sobre mudança. A paz de Deus não é anestesia para manter você parado. Ela é confirmação de alinhamento. Quando você está onde Deus quer, mesmo em processos difíceis, algo dentro de você se aquieta. Quando você permanece onde Ele já não conduz, a inquietação aumenta. Não para punir, mas para alertar. É como um sinal interno dizendo que você está insistindo em uma posição que já não sustenta quem você se tornou. Muita gente confunde paz com conforto emocional.
Acham que paz é não sentir medo, não sentir insegurança, não sentir risco, mas a paz de Deus muitas vezes acompanha decisões que assustam. Ela não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. Você sente receio, mas não se sente dividido. Sente insegurança, mas não se sente em conflito interno constante. Quando a paz exige movimento, permanecer se torna pesado. Cada dia ali custa mais energia emocional. Cada decisão parece drenante. Você começa a se questionar o tempo todo, não porque é inseguro, mas porque algo dentro de você já não concorda com a permanência. A mente tenta convencer, mas o espírito não acompanha. E viver nesse conflito contínuo esgota. Esperar quando Deus pede movimento cria confusão espiritual. Você começa a espiritualizar o medo, começa a chamar de prudência aquilo que na verdade é resistência. E isso gera culpa, porque você sente que não está bem, mas acha que deveria estar. A paz não vem. E você se culpa por isso, quando na verdade a falta de paz é a mensagem. Mover-se não significa agir impulsivamente, significa reconhecer que a espera já cumpriu seu papel, que o tempo de amadurecimento interno terminou e agora a obediência pede ação. Deus não dá paz para tudo o que é confortável. Ele dá paz para o que está alinhado. E alinhamento muitas vezes exige deixar o lugar conhecido. Se você percebe que a paz só retorna quando imagina mudança, quando considera sair, quando aceita internamente a ideia de movimento, isso não é fuga, é discernimento. O coração responde ao alinhamento antes mesmo das circunstâncias mudarem. A paz começa a nascer no simples ato de concordar com a direção, mesmo que você ainda não saiba todos os detalhes. A paciência é uma virtude quando Deus pede espera, mas insistir na paciência quando Deus pede movimento transforma a virtude em obstáculo. Paz não é prêmio para quem aguenta mais. É sinal de que você está andando na direção certa. E às vezes, a direção certa não é ficar mais um pouco. É levantar e caminhar, mesmo com medo, mesmo sem mapa completo, confiando que Deus não pede movimento sem propósito. Quando a paz exige movimento, continuar esperando é desobedecer em silêncio. E obedecer, nesse caso, não elimina todos os medos, mas devolve coerência interna. A paz volta não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir ao que Deus já estava mostrando. Antes de continuar, faça esta pergunta. Antes de decidir ficar mais um pouco, antes de tentar mais uma vez, antes de se convencer de que ainda dá para suportar, existe uma pergunta que precisa ser feita com absoluta honestidade. Não para os outros, não para aliviar a culpa, para Deus e para você mesmo. Se nada mudasse nesse lugar, se as pessoas continuassem as mesmas, se as circunstâncias permanecessem exatamente como estão, você ainda chamaria isso de obediência ou apenas de medo de partir? Essa pergunta é desconfortável porque ela tira as justificativas. Ela remove o discurso bonito. Ela desmonta as explicações espirituais que você criou para continuar. Ela não acusa, mas expõe. Porque muitas vezes o que nos mantém não é a convicção, é o apego. Não é a direção de Deus, é o receio do desconhecido. E enquanto essa pergunta não é encarada, a permanência parece sempre razoável. Quando você se faz essa pergunta com sinceridade, algo se organiza por dentro. Não necessariamente uma resposta clara surge de imediato, mas o auto-engano perde força. Você começa a perceber se está ali por fé ou por medo. Se está ali porque Deus pediu ou porque sair exigiria confiar de novo. E confiar de novo dói quando você já se decepcionou, quando já cansou, quando já perdeu muito tentando acertar. Deus não chama pessoas para permanecerem em lugares onde precisam se convencer todos os dias de que ainda faz sentido. A obediência pode ser difícil, mas ela não exige auto-engano constante.
Quando é Deus, há clareza suficiente para sustentar a alma, mesmo que o caminho seja estreito. Quando não é, você precisa de esforço contínuo para se manter. Essa pergunta também revela outra coisa importante. Ela mostra se você está tentando salvar algo que Deus nunca pediu para você sustentar sozinho. Às vezes você fica porque sente responsabilidade demais, porque acha que se sair, tudo desmorona. Mas Deus nunca colocou o peso de um lugar inteiro sobre uma pessoa. Quando você se sente indispensável, isso não é chamado. É prisão emocional disfarçada de missão. Antes de continuar, pergunte-se se você ainda sente vida ali ou apenas obrigação. Se ainda existe crescimento ou apenas repetição. Se ainda há esperança ou apenas resistência. Porque Deus nunca conduz alguém para um lugar onde a única virtude necessária é aguentar. Ele conduz para lugares onde, mesmo com desafios, a alma respira. Responder essa pergunta não exige pressa, exige verdade. E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Ela não força decisões imediatas, mas prepara o coração para obedecer quando o tempo chegar. E o tempo sempre chega. Ignorar a pergunta não a faz desaparecer, apenas a adia. Talvez você descubra que ainda é Deus, e isso traga paz para continuar. Ou talvez descubra que Deus já concluiu ali, e isso traga coragem para se mover. Em ambos os casos, a pergunta cumpre seu papel. Ela alinha, ela clareia, ela devolve a responsabilidade da decisão para o lugar certo. Antes de continuar nesse lugar, lembre-se disso. Deus não pede que você sacrifique quem você se tornou para permanecer onde Ele já não está conduzindo. Ele chama para frente, sempre para frente, mesmo quando o caminho começa com silêncio, vazio e medo. Porque o propósito nunca está atrás, preso ao que foi. Ele está adiante, esperando você ter coragem de não confundir permanência com obediência. E às vezes o maior ato de fé não é ficar mais um pouco, é reconhecer que Deus já terminou ali.